Imagine uma época antes mesmo de o Brasil ser chamado de Brasil. Estamos falando de milhares de anos atrás. Muito antes de qualquer navio europeu zarpar. Então, quem vivia aqui? Os habitantes originais. Os povos indígenas. Eles eram muitas nações diferentes. Tupi-Guarani, G-Arawak. Da densa floresta amazônica. A extensa costa. Eles foram os verdadeiros descobridores desta terra. Essas sociedades tinham um conhecimento sofisticado do ambiente, segredos da floresta, propriedades medicinais das plantas, ciclos dos rios. Viam a natureza como sagrada. Desenvolveram a agricultura, mandioca, milho, amendoim. Construíram aldeias grandes e complexas. O legado deles está no Brasil de hoje. Palavras que usamos. Abacaxi, jacaré. Enquanto a Europa erguia catedrais, aqui nasciam artes plumárias intrincadas e habilidades de sobrevivência impressionantes. A terra não era posse no sentido europeu, pertencia a todos e a ninguém. Essa diferença geraria conflito quando dois mundos colidissem. Era um mundo vibrante, vivo e desconhecido. Milhões viviam aqui. Rotas comerciais, alianças, conflitos. Criaram cerâmicas belas, instrumentos poderosos, mitologias complexas. Um Brasil que existiu por milênios, uma rica tapeçaria. E então, em 1500, uma embarcação estranha apareceu. O ano é 1500. Pedro Álvares Cabral e sua frota portuguesa chegam à costa do que hoje é a Bahia. O objetivo inicial deles era chegar à Índia, mas acabaram tropeçando em um novo mundo. A princípio, o principal interesse era uma madeira avermelhada chamada pau-brasil, que produzia um valioso corante vermelho. A madeira era cortada pelos indígenas. Por cerca de 30 anos, essa foi a principal transação. Os portugueses trocavam quinquilharias como espelhos, facas. Mas logo, Portugal percebeu o verdadeiro potencial da própria terra. Não se tratava apenas de uma árvore. Tratava-se de colonização. E isso significava uma coisa: encontrar uma maneira de tornar este vasto território lucrativo. A solução veio na forma de um cristal doce e branco: o açúcar. Os portugueses trouxeram a cana-de-açúcar para o Brasil. E o clima era perfeito para ela. Isso deu início ao ciclo do açúcar. Enormes plantações, chamadas engenhos, foram estabelecidas, principalmente no Nordeste. Mas quem faria o trabalho pesado? Inicialmente, os portugueses tentaram escravizar a população indígena. Muitos resistiram, fugiram, ou morreram de doenças europeias para as quais não tinham imunidade. Para resolver seu problema de mão de obra, o Império Português recorreu a um dos capítulos mais cruéis da história humana: o tráfico transatlântico de escravos. Milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil em condições horríveis. Então, no final do século XVII, algo incrível aconteceu. No interior, em uma região que hoje chamamos de Minas Gerais, exploradores encontraram ouro. Muito ouro. Essa descoberta desencadeou uma corrida do ouro massiva. Cidades como Ouro Preto floresceram, decoradas com, você adivinhou, ouro. Esse período definiu a economia do Brasil, mas também criou as profundas desigualdades sociais e raciais com as quais o país ainda lida hoje. Vamos avançar para o início do século XVIII. Grandes mudanças estavam acontecendo na Europa. Um sujeito chamado Napoleão Bonaparte estava em uma sanha, conquistando tudo em seu caminho. Em 1807, suas tropas marchavam em direção a Portugal. O que a família real portuguesa faz? Eles lutam? Não. Eles arrumam as malas, todas elas, e fogem para o Brasil. Imagine que todo o governo dos Estados Unidos de repente se mudasse para Porto Rico. Foi basicamente o que aconteceu. Em 1808, Dom João VI e toda a sua corte de milhares chegaram ao Rio de Janeiro. Tornou-se a nova capital do Império Português. Essa mudança foi um divisor de águas para o Brasil. Com o rei ali, a colônia foi subitamente elevada. Portos abertos a nações amigas.
principalmente a Grã-Bretanha. Fim do antigo monopólio colonial. O Brasil ganhou seu primeiro banco, uma imprensa real, universidades, jardins botânicos. O Rio deixou de ser um posto colonial sonolento, virou uma movimentada capital imperial. Os brasileiros, especialmente a elite, sentiram nova autonomia e importância. Não eram mais só fornecedores de matéria-prima, eram o centro do império. Esse empoderamento seria difícil de conter. Depois da derrota de Napoleão, houve pressão para o rei voltar. Dom João VI voltou em 1821. Deixou seu filho Pedro como regente. Os políticos em Portugal queriam retroceder. Tentaram tirar do Brasil sua importância. A elite brasileira não aceitou. Se uniram em torno de Pedro. O ponto de ruptura veio em 7 de setembro de 1822. Pedro recebeu cartas de Portugal exigindo seu retorno. Ele estava às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Em um movimento dramático, ele sacou a espada e gritou: "Independência ou morte!" O grito do Ipiranga marcou a declaração da independência. Diferente de revoluções sangrentas vizinhas, o Brasil tornou-se independente como um império. Dom Pedro I foi coroado o primeiro imperador do Brasil. Nasceu uma nova e massiva nação. Então, o Brasil era um império independente. Legal, né? Bem, era complicado. O reinado de Dom Pedro I foi turbulento. Ele era um governante autoritário. Após uma série de crises políticas e uma guerra perdida contra a Argentina, em 1831, ele abdicou do trono em favor de seu filho de 5 anos, Pedro II. Um menino de 5 anos não pode governar um país, é claro. Por cerca de uma década, o Brasil foi governado por uma série de regentes. Este foi um período de superinstabilidade, rebeliões, agitação civil em todo o país. Parecia que a enorme nação poderia se desintegrar. Para estabilizar o país, os políticos decidiram coroar o jovem Pedro II como imperador, mesmo tendo apenas 14 anos. Essa medida, conhecida como golpe da maioridade, funcionou. O reinado de Dom Pedro II durou quase 50 anos. É frequentemente visto como uma era de ouro de estabilidade e progresso. A economia do país disparou, desta vez impulsionada por uma nova cultura, o café. O Brasil se tornou o rei indiscutível do café no mundo. Os barões do café do Sudeste se tornaram a nova elite poderosa. As cidades cresceram. As primeiras ferrovias foram construídas. A imigração da Europa foi incentivada. Mas por trás dessa fachada de progresso, a mancha escura da escravidão permaneceu. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a aboli-la. A pressão era imensa, de movimentos abolicionistas internos e de potências internacionais como a Grã-Bretanha. O processo foi gradual, com leis libertando lentamente os filhos de escravos, e depois os escravos com mais de 60 anos. Finalmente, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Foi um momento monumental para os direitos humanos, mas foi feito sem fornecer terra, educação ou apoio para a população negra recém-liberta. Os ricos proprietários rurais, que haviam sido os principais apoiadores da monarquia, sentiram-se traídos. Um ano e meio depois, em 15 de novembro de 1889, um grupo de oficiais militares deu um golpe. A República do Brasil foi proclamada. A nova república começou como um governo administrado pelas elites cafeeiras de São Paulo e pelos fazendeiros de Minas Gerais. Isso foi chamado de República do Café, com leite, onde a presidência basicamente alternava entre esses dois estados poderosos. O período viu modernização, mas deixou a vasta maioria da população fora da política. A era acabou abruptamente em 1930, com uma revolução que levou Getúlio Vargas ao poder. Vargas dominaria por 24 anos, às vezes, como presidente populista, outras vezes, como ditador, Estado Novo. Ele criou leis trabalhistas e impulsionou a industrialização. Meados do século XX foi um turbilhão. Após Vargas veio um período de democracia e a capital futurista Brasília foi construída em apenas 4 anos.
Mas o medo do comunismo e a instabilidade levaram a outra ruptura. Em 1964, os militares deram outro golpe, iniciando uma ditadura de 21 anos. Houve rápido crescimento econômico, o milagre brasileiro. Mas também houve repressão política, censura e tortura. Foi tempo de contradições. Pontes enormes, barragens enormes enquanto silenciavam vozes do povo. No início dos anos 80, o milagre perdeu fôlego e o povo exigiu seus direitos de volta. O movimento Diretas já tomou as ruas pedindo o direito de votar para presidente. A emenda falhou, mas a pressão era insustentável. Em 1985, a ditadura terminou e começou a redemocratização. Em 1988, uma nova Constituição progressista foi escrita garantindo direitos civis e proteções sociais. Hoje o Brasil é uma democracia vibrante, complexa e diversa. É uma história que ainda está sendo escrita, todos os dias. E aí, gostou do vídeo? Então deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar mais conteúdos.